Você já ouviu falar em lipedema? É uma doença crônica que afeta mais de 11% das mulheres e muitas vezes é confundida com a obesidade. Aí realmente, literalmente causa uma grande confusão para quem não se aprofunda ali no tempo. Por isso, esse é o nosso assunto de hoje, da nossa entrevista. Eu vou conversar a partir de agora ao vivo com o cirurgião vascular Igor Sincos. Muito bom dia, doutor. Obrigada por estar de volta à edição manhã para a gente esclarecer, falar um pouco mais sobre essa doença. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui novamente. Espero conseguir esclarecer a dúvida de todo mundo hoje. Com certeza, doutor, e quero lembrar para você que está em casa que você pode participar também desse nosso bate-papo enviando a sua dúvida para o número que já está aparecendo aí na sua tela. Bom, primeira pergunta, doutor, o que é o lipedema ou a lipedema? Como que a gente pode tratar? É de fato uma doença? Explique para a gente, por favor. Bom, o lipedema é uma entidade já conhecida há algum tempo. No entanto, nos últimos anos, ele ganhou uma classificação CID, que é o Código Internacional de Doença. Então, hoje nós temos um diagnóstico preciso do que é o lipedema, né? E conseguimos instituir um tratamento, né? Muitas vezes até com cobertura aí dos planos de saúde, do serviço público, né? O lipedema, ele nada mais é do que um quadro inflamatório de depósito irregular de células adiposas no corpo. A maior parte das vezes ele acomete os membros inferiores, o glúteo, mas pode acometer o braço, o abdômen, as costas, outras localizações também. Ele causa um pouco de confusão quando a gente fala do linfedema, que é o edema linfático, né? O edema linfático, acontece durante o dia, né? No final do dia fica pior, quando a pessoa acorda de manhã geralmente está menor, você consegue fazer o tratamento com compressão, enquanto que o lipedema não, ele está lá o tempo inteiro, muitas vezes acomete mais mulheres, né? Muitas vezes as mulheres fazem dieta, conseguem até atingir o IMC ideal para elas, estão fazendo academia e aquela gordura fica estagnada, parada nos membros inferiores, na coxa e no glúteo, né? Muitas vezes com sintomas, com dor, né? Com dificuldade de fazer suas atividades habituais. Doutor, é um problema sempre linkado à obesidade ou não? Não é assim 100% obesidade, mas situações de obesidade durante a vida, né? Uma gestação que ganha muito peso, um período que engorda muito rápido, são fatores de risco que acabam, às vezes, um problema que está lá oculto, né, quieto, acaba aparecendo mais. E quando a pessoa ganha peso, como esse lipedema, ele tem uma resistência maior a perder gordura nessas localidades, a mulher ela vai ganhar aqueles 5, 10 quilos a mais. Quando ela emagrece no corpo todo, menos na região afetada. Então, isso vai ocasionando um problema significativo, entendeu? Ao longo da vida. Por isso que é tão importante a dieta, né? Mudança de hábitos alimentares para que você evite situações de inflamação, né? E de ganho de peso, de muita caloria. Doutor, o que causa o lipedema? A gente pode falar, por exemplo, que é um problema genético? Não é genético, né? Não tem exatamente uma transmissão genética, mas tem uma tendência hereditária. Então a gente vê mulheres, todo mundo puxar na mente, assim, na memória, lembra de alguma moça que é magrinha em cima e tem um bumbum assim bem grande, né? Um acúmulo de gordura na coxa, né? Às vezes poupando a panturrilha, né? Numa região específica, né? Então tem uma tendência genética, mas não necessariamente uma doença genética, né? Não temos uma resposta na literatura médica da causa exata, né? O que nós entendemos hoje é que se trata de um quadro inflamatório, né? Uma inflamação localizada, né? Onde essas células acabam ficando resistentes à perda de gordura. Os adipócitos ali, eles acabam não participando do metabolismo de forma adequada e não regridem de tamanho, né? Então, você tem que fazer esse diagnóstico clínico, né? Afastando outras patologias, outras doenças que são até mais comuns, né? Como problemas vasculares, né? Venosos, problemas linfáticos, para poder oferecer o melhor tratamento para esses pacientes. Certo, doutor, a gente recebeu uma pergunta da Camila de Campinas e ela pergunta se o lipedema é diferente da celulite e o que diferencia. Bom, os dois são acúmulo de gordura, né, no subcutâneo.
né? A celulite, ela ocasiona um problema estético, né? Onde você tem, né, algumas alterações que com a perda de peso, né, com exercício físico, tratamentos específicos, estéticos, você consegue melhorar, né? O lipedema é um quadro já de inflamação, onde a pessoa tem dor, sensação de peso, cansaço, quando você comprime com o dedo, muitas vezes ela tem dor, não consegue nem que toque nessa região. Então, é um quadro de muito mais inflamação do que estético, entendeu? Então, não necessariamente elas não podem estar juntas, né? Às vezes, uma paciente com lipedema, com certeza tem um grau mais avançado de celulite, mas não é todo mundo que tem celulite que vai ter lipedema. Certo, eu queria até que o senhor destacasse um pouco mais, já que o senhor já até trouxe alguns sintomas, reforçasse quais são esses sintomas, então, para que as pessoas possam, se é que tem ainda alguma dúvida em relação a essa confusão, por exemplo, a comparação de celulite com lipedema, quais são esses sintomas, para que essa pessoa já fique em alerta. Opa, isso aqui não é uma celulite, é algo realmente para eu ter um cuidado um pouco maior. Quais seriam esses sintomas? Dor sempre vai existir quando a pessoa toca ali nesse local? Vai, então assim, primeiramente vai ter um acúmulo anormal de gordura em determinadas regiões, né? Seja na coxa, no glúteo, nos braços, né? Então essa é uma condição número um, né? Então tem esse acúmulo de gordura maior. Nessas localidades, geralmente essas pacientes têm sintomas dolorosos, né? Ela pode ter dor contínua, sensação de peso, cansaço, dor ao toque, né? Muitas vezes até atrapalha a realização de atividades físicas. E são pacientes também que têm um problema psicológico muito grande, porque ao longo da vida elas já tentaram várias dietas, emagreceram, foram para academia, e nessa região a gordura não vai embora, né? Ela faz um exame de gordura corporal e aparece que em outras partes do corpo está no ideal, e nessa região não aparece. E muita gente culpa essas pacientes de uma forma inadequada, falando que você não está fazendo a dieta, ou não está treinando direito, né? E não é culpa da paciente, né? Ela tem um distúrbio onde ela não consegue, com um tratamento simples, resolver aquilo lá e precisa avançar no tratamento, então. Robson de Piracicaba, doutor, pergunta o seguinte: o lipedema tem solução? É resolvido mediante cirurgia? Ou qual é o outro tipo de tratamento, se é que existe? Então, não é fácil de resolver, é uma jornada bem trabalhosa, longa, a gente consegue melhorar muito, né? Não necessariamente tem uma cura, não tem nenhum medicamento, não tem nada específico, né? Então, começa com mudança de hábitos de vida, né? Então, precisa ter uma alimentação bem rigorosa, anti-inflamatória, né? Evitar alimentos inflamatórios, né? Glúten, excesso de açúcar, excesso de leite, né? Então, tem que passar com avaliação nutricional para ver cada perfil, né? Não é exatamente a minha área, mas vão ter nutricionistas, nutrólogos que podem ajudar, né, a compor aí um cardápio para a pessoa ter uma alimentação adequada, né, com algum déficit calórico para que ela possa perder um pouco de gordura corporal, tá? E não pode engordar. Tá? Segundo, precisa estar com atividade física, então tem que estar com a musculatura forte, tem que ter força muscular, né? Muitas vezes os pacientes estão frustradas, se afastam da academia e fica com uma fraqueza muito grande em membros inferiores, abdômen, glúteo, que isso daí, obviamente, acaba piorando no longo prazo. Terceiro, resolver problemas que podem acontecer em paralelo. Por exemplo, pacientes que têm insuficiência safena, varizes, né, ou quadros de alteração linfática. Por isso que o check-up vascular faz parte aí dessa avaliação global desses pacientes, né? E fazer o tratamento de fisioterapia, com drenagens, com compressão, né? Existem fisioterapeutas hoje que fazem esse tratamento de uma forma bem adequada, né? Não adianta fazer isso em clínica de estética, com esteticista, porque não é estético, né? É um problema funcional, então tem que ter um profissional que sabe fazer essas drenagens, esse enfaixamento, usar meia, contenção, e aí você consegue trazer a pessoa para uma situação favorável. Quando esse paciente está nesse nível, né? Cuidando da dieta, fazendo exercício físico, tratou tudo que tem que tratar, né? Tá fazendo tudo certinho, aí é a hora de fazer a cirurgia, tá? A cirurgia é feita com cirurgião plástico, né? Geralmente é como se fosse uma lipoescultura, mas tem alguns detalhes técnicos que tem que ser realizado, tem que ser por profissionais, né, que têm treinamento, têm habilidade para esse tipo de situação, porque não é uma lipoaspiração convencional, né?
tem todo um pós-operatório que tem que seguir, com enfaixamento, com drenagens, então tem que procurar médicos especializados. Mas não adianta fazer esse tipo de situação, né, num paciente que está com tratamento clínico totalmente descontrolado, que está acima do peso, que não faz atividade física e que se alimenta mal. Vai perder o procedimento e não vai conseguir melhorar de forma nenhuma. Então, por isso que eu falo, né, quer fazer o tratamento, né, vamos seguir uma jornada junto aí que vai ser longa, vai ser difícil, mas nós vamos conseguir melhorar muito, muito, né, a sua situação, não só emocional, física, né, mas também estética. Sim, porque acaba interferindo em todas essas áreas da vida, certamente, né, doutor? E não à toa, né? Por isso, inclusive, que existe esse mês de junho, ele é destinado a esse assunto, a falar e a trazer orientações como essas que o senhor está trazendo hoje para a gente aqui sobre o lipedema, para trazer mais informação. Extremamente importante também esse momento de discussão sobre esse problema, né? Com certeza, super importante as pessoas entenderem, né? Você vê, tem paciente minha aqui que eu trato já há alguns anos, né? Nós já tiramos até de um tumorzinho, um lipoma uma vez, tratamos as varizes, né? E aí, alguns anos para cá, com esse avanço aí no conhecimento do lipedema, né? Ela voltou numa revisão e eu sugeri para ela, falei, olha, perguntei para ela, você tem dificuldade lá, doutor? Eu sou bem magrinha em cima e não consigo perder, né, no glúteo e na coxa, tal. Eu falei, olha, provavelmente você tem um lipedema, a gente se viu com alguns exames, né? Tem um tipo de densitometria que a gente faz que é bem interessante para poder avaliar o contorno corporal, né? E ela faz o tratamento super certo e vai fazer agora o procedimento estético, né? Para conseguir alcançar o objetivo que ela tem, né? Mas vale ressaltar o que eu falei, né? Não adianta nada buscar um médico, um tratamento estético, né? Se você não está fazendo a sua parte, né? Não está com os hábitos assim bem perfeitos, seguindo a sua vida. Orientação extremamente importante, tem que cuidar, de, como sempre falam, né, de dentro para fora, tem que estar com tudo ajustadinho para poder ter o resultado esperado, né, doutor? Muito obrigada pelas suas informações. Espaço sempre aberto para o senhor aqui no Edição Manhã. Obrigado. Quem tiver mais alguma dúvida, pode me procurar aí no Instagram, no Facebook, né? Eu vou responder todo mundo aí que tiver qualquer dificuldade, quiser alguma orientação, tá bom? Muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade. A gente conversou com o doutor Igor Cincos, ele é cirurgião vascular, falamos sobre lipedema. E é claro que você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, já está aqui o endereço para você, só acessar e ver, rever e compartilhar, como você já sabe.